Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no Premibest. É simples nos apoiar. Digite www.premibest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. Ainda bem que temos um ministro como o Padilha à frente do Ministério da Saúde, né? Muita gente imagina se fosse um Pazuello, né? Que não entende nada, né, de saúde, mas não, temos o Padilha que está fazendo fazendo um trabalho intenso nessa questão, nesses casos de intoxicação por metanol. E ontem ele já anunciou diversas medidas, já gravou vídeo, né, informando a população sobre o que fazer, como se prevenir, e ele está fazendo uma estruturação de um estoque estratégico em hospitais universitários, federais e serviços do SUS, do Sistema Único de Saúde, já com 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, fruto de uma parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERV. E segundo o ministro Padilha, também está em andamento a compra emergencial de mais 5 mil medicamentos ampolas, garantindo a reposição e distribuição do produto. E também, nessa quinta, a Anvisa, em resposta a um ofício do Ministério da Saúde, publicou uma chamada pública para identificar fornecedores internacionais do Fomepizol, que é um medicamento específico que também trata a intoxicação por metanol, que hoje é indisponível no Brasil. O tratamento, depois de detectada a intoxicação por metanol, é feito com o etanol farmacêutico, que é o antídoto para tratar a intoxicação, ou a hemodiálise, que retira todo esse metanol do sangue. Então, o Fomepizol vai ser, então, aí validado e vão importar esse outro medicamento. A gente tem aqui as postagens do Padilha, dizendo aqui que tratamento por intoxicação por metanol, determinamos a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar estados e municípios no tratamento de vítimas, e aí a Anvisa também acionou produtores de agências internacionais para adquirir o Fomepizol, outro antídoto usado em casos de intoxicação, e ainda instalou uma sala de situação, né, para acompanhar em tempo real todos os casos suspeitos de intoxicação. Já são 48 casos suspeitos, e aí eles já todos aí trabalhando para ter mais agilidade e tomadas de decisão. Então, imagina, né, ainda bem que tem um ministro como Padilha, né, Rovai e Felipe. Sim, não tem a dúvida, né? Imagine essa crise no mandato do Bolsonaro, o que estaria sendo dito, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem gosto de bebida. Quem quiser que pare. Ia ser isso, dane-se, né? E é preciso deixar claro que foi no governo Temer que eles retiraram a fiscalização desse segmento das bebidas, alegando corte de custos, corte de gastos. É imperioso discutir coisas como essa questão do Estado. É preciso saber que quando você fala, vamos diminuir o Estado, quando um político estiver falando isso para você, ele está falando de tirar médico do hospital, professor da escola, e acabar com a fiscalização de segmentos importantes, como o da alimentação, das bebidas, do meio ambiente e de vários setores. É daí que vai sair o corte, entendeu? Não vai sair o corte das emendas parlamentares e nem muito menos vai sair o corte do financiamento eleitoral.
sai das suas garantias, sai dos seus direitos. Cortar o Estado significa isso. Muito bem, Rovai. É urgente, né, voltar esse Sicob, né, que era um sistema junto com a Receita que fiscalizava toda a produção de bebidas, Felipe. Pois é, e aí, de novo, eu quero elogiar iniciativas como a do Julinho, viu, Renato? E a gente prestigiar os pequenos produtores, a gente prestigiar o que é artesanal, né, a gente prestigiar aquilo cuja fonte a gente conhece. É imperioso que essa fiscalização seja feita, mas também é necessário que exista uma cultura de valorização do pequeno produtor, né? A gente precisa ter isso em mente aqui. O MST faz isso com alimentos, pequenos produtores fazem com diversos produtos, e a gente sabe que eles jamais vão ter esse problema porque cuidam pessoalmente de cada etapa da produção. E, principalmente, não terão ligações com o PCC, como alguns políticos que a gente conhece têm. Então, acho que uma coisa está ligada à outra. A gente tem que ligar esses pontos, perceber onde eles têm interseção, a falta de fiscalização, a pequena produção e a ligação de determinados políticos com quem faz esse tipo de adulteração, que passa não só pelas bebidas, né? Vamos lembrar, passa pelos esquemas de posto de gasolina, pela Faria Lima, tem toda uma ligação aí que está querendo ser colocada para debaixo do tapete, Renato e Dri. Por isso eu iniciei o comentário mais cedo, já adiantando um pouco a pauta, falando que isso aí vai subir no pescoço do governador Tarcísio. Essa vodka está subindo no pescoço dele, né? Já está no calcanhar, vai subir ao pescoço. Se já estava muito difícil para ele ser candidato a presidente, talvez comece a complicar ser candidato a governador. E esse é só um dos assuntos, porque o governo do Estado vai tendo problemas em vários setores. Só que esse tem um clamor popular gigantesco. Esse tem um clamor que está sendo visto por todos. Daí eu achar que, cara, vamos acompanhar essa situação, porque além de todo o problema humano que a gente está vendo e que tem que ser resolvido rapidamente, eles têm a responsabilização de quem deve. E acho que um dos responsáveis está lá no Palácio dos Bandeirantes, meus caros. E eu queria trazer também essa notícia aqui sobre a quantidade de fábricas ilegais que foram interditadas nos últimos anos. Uma fábrica ilegal interditada a cada 5 dias, levantamento aqui feito pelo Globo. Entre 2020 e 2024, a quantidade de fábricas clandestinas interditadas por autoridades no país saltou de 12 para 80. Então, olha só, em 2020 foram 12 fábricas clandestinas fechadas. Aí foi subindo até chegar em 2024, 80 fábricas, né, clandestinas que falsificam bebidas, e agora, né, o assunto ganhou essa proporção por conta desses casos de suspeitas e há vários confirmados de contaminação por metanol. O anuário da falsificação, publicado pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que é ABCF, antes da crise do metanol vir à tona, apontava que 185 mil garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas foram retiradas de circulação só nos 8 primeiros meses de 2024. 185 mil retirados. Vocês imaginam, então, o quanto não foi para o consumo das pessoas. E, no caso dos destilados que causaram as intoxicações recentes, entidades do setor calculam que mais de 1/3 do total comercializado no Brasil é falsificado, ou seja, 36%, segundo as entidades do setor, do que é comercializado de destilado é falsificado, gente. E aqui a reportagem traz a fala do diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, dizendo que a única maneira de a gente dar um golpe forte no crime é combatendo a sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro e a facilidade que tem hoje o crime organizado. Dificultaria sobremaneira a produção, distribuição e entrada dessas bebidas ilegais, que podem, inclusive, estar contaminadas por metanol. E ele diz ainda, Rovai, essa questão
da dificuldade do controle, né? E lembra, né? Como o Rovai muito bem lembrou, a extinção do Sicob, que era um sistema de controle logo depois que o Temer assumiu o governo, né, acabaram com esse sistema, e eles dizem o Brasil enfrenta dificuldades em termos de controle, ações fiscalizatórias, rastreamento, é um país gigante, com muita bebida sendo, né, consumida e circulando, e a falsificação tem sido usada por diversas organizações criminosas que exploram esse mercado, trazendo diversos problemas, como esse agora, que é a intoxicação por metanol. E a gente tem alguns vídeos aqui mostrando algumas dessas fábricas clandestinas, que olha o nível, a sofisticação da falsificação. Olha só vou pôr aqui as imagens, para quem está assistindo, estão imprimindo rótulos perfeitos, né? Rótulos idênticos aos originais. Então tem aí as garrafas vazias. É muito difícil para o consumidor ali saber, né? Ir lá verificar, tem que verificar muito bem a garrafa. A gente vai falar aqui como, né, tem o rótulo, tem que estar em português, o lacre tem que estar fechadinho, mas assim, é uma falsificação muito feita ali para enganar muito bem o consumidor, e aí os comerciantes acabam comprando mais barato, né? E a gente vê essa crise imensa no setor, né, Rovai? Você vê aí, Old Par, marcas caras, Absolute. Aquela vodka que a Carol gosta lá. Gin, né? O gin. Que é um gin caro. Como é que é o nome dele? Tanqueray. Não, tem o Tanqueray e é o outro. Aquele ali que tá é o outro. Tim, não sei o quê. Eu estava até conversando com a Celi Puglia aqui, que eu tinha te dito mais cedo. Se eles fazem isso com vodka, qual o problema? Vamos de fazer com água. Então, assim, agora não, vou tomar água. Mas por que a água não pode estar sendo engarrafada e vendida também de forma clandestina? Porque eu vi latinha de Coca-Cola ali. Então, as pessoas estão achando que estão tomando Coca-Cola e está tudo bem. Tem latinha de Coca-Cola num desses vídeos. Não sei se é nesse. Não, esse é só mais as bebidas então, destiladas. Pega aquele outro lá depois e mostra que tem também as garrafas, as latinhas de Coca-Cola sendo recicladas. Então tem um grande esquema. Então, gente falando de quebrar a garrafa, se você tirar a tampinha da garrafa, você já cria um problema, não precisa nem quebrar, porque quebrar também você machuca o lixeiro, né? Vamos ficar dando soluções que são soluções que prejudicam outras pessoas. Então, você joga a garrafa num recipiente e a tampinha em outro, para dificultar a reutilização. Gente, vamos comprar o limoncello do Edgar. Exato, tem o limoncello do Edgar. A solução é o limoncello. Você gosta de beber? Compra o limoncello do Edgar, toma um golinho de noite. Essa é a solução. O limoncello do Edgar e o vinho da Casa Ágora. Eu não gosto de licor. Compra o vinho da Casa Ágora, do nosso amigo Hélio Marchiori, que, além de tudo, é orgânico e é um pequeno produtor progressista, de esquerda, que sofre muito lá no Sul, né, pelo seu posicionamento. Ele está na terra dos vinhedos. Isso é muito sério, Renato. A gente está aqui, obviamente, falando dos nossos amigos, mas isso é muito sério, porque repare que a extrema-direita se organiza nisso, em fazer boicotes, em comprar. E a gente tem que se organizar também. A gente tem que se organizar e valorizar os produtores progressistas. Isso tem que ser feito. A gente tem que o tempo inteiro bater nessa tela também. Acho que a gente até fala pouco nisso. A gente tem que valorizar o Edgar, a gente tem que valorizar mesmo as pessoas progressistas que produzem, né? Se possível, comprar também na feirinha do MST. Meus queridos, vamos valorizar quem é progressista, quem luta pela democracia nesse país e pela igualdade de oportunidade. É isso aí. É isso mesmo. E aí, Rovai, para quem achou que é também só destilado, eu fiquei arrasada quando eu vi, porque eu adoro aquela Corona com limão. Gente, não é. E aqui na reportagem que eu trouxe aqui para vocês,
eles, né, o diretor da Associação de Combate à Falsificação de Bebidas, ele fala que, infelizmente, tem outras bebidas, mas os que são mais produzidos clandestinamente são uísque e gin, mas falsificam até vinhos e cervejas. Olha só esse outro vídeo que mostra aí a falsificação, né, Rovai? Teve muita repercussão nas redes, porque mostra aí a Heineken, gente, cerveja. Olha aí, né, Rovai? Cerveja sendo falsificada. Né? É assustador, né? Ó, latinha que falaram, não, de lata, isso são fábricas fechadas, como a gente mostrou, foram 80 só em 2024. E aí eles, né, estimam 36% das bebidas destiladas consumidas no Brasil são falsificadas, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Então, assim, é o que são todas as bebidas, e aí tem aí esse vídeo mostrando aqui na tela a autuação de uma dessas fábricas, ó, gin, e olha a Jack Daniels, e olha aí Corona, gente, Corona, long neck, tamo frito, hein, gente? É terrível. Que desilusão, né, Dribo? Que desilusão, que coisa, né, gente? Agora o brasileiro não pode nem tomar o seu gorozinho em paz na sexta-feira, porque corre risco, né? Risco sério, risco grave, né, gente? É grave, é um problema de saúde pública e tem a ver com a diminuição de Estado e com legislações que são legislações produzidas para facilitar a vida do crime organizado, como aconteceu, por exemplo, no caso da Previdência Social. Você cria facilidades dizendo que está combatendo o gasto público para o crime organizado. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play. Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.